A gente agora vai falar do conflito no Oriente Médio. Israel e o Hezbollah trocaram ataques pesados hoje. Mais de 150 projéteis foram disparados em direção ao norte do território israelense. E a mídia estatal libanesa informou que pelo menos 2 pessoas morreram depois de mais de 60 ataques aéreos na região sul do país. Neste vídeo, abordamos o conflito recente no Oriente Médio, onde Israel e Hezbollah intensificaram os ataques. Mais de 150 projéteis foram lançados contra o norte de Israel, enquanto o sul do Líbano sofreu mais de 60 ataques aéreos, resultando em 2 mortes. O correspondente Michel Gavendo, ao vivo de Tel Aviv, traz todos os detalhes sobre a escalada do conflito e como isso tem afetado a rotina das pessoas na região. Confira para entender melhor o desenrolar dessa situação tensa e os desdobramentos que podem surgir. A gente agora vai falar do conflito no Oriente Médio. Israel e o Hezbollah trocaram ataques pesados hoje. Mais de 150 projéteis foram disparados em direção ao norte do território israelense. E a mídia estatal libanesa informou que pelo menos 2 pessoas morreram depois de mais de 60 ataques aéreos na região sul do país. Nosso correspondente Michel Gavendo, em Tel Aviv, traz os detalhes ao vivo para a gente. Muito boa tarde, já boa noite para você, Michel Gavendo. Olá, Yuri. Olá a todos. Sim, foi um fim de semana. Hoje, durante o dia, muitos bombardeios de Israel no sul do Líbano, muitos disparos de foguetes do Hezbollah em direção ao norte de Israel. Foi um fim de semana de bastante troca de fogo entre os dois lados. Hoje, o Hezbollah conseguiu disparar até em áreas que não haviam sido atingidas até agora nessa guerra. Quase um ano de guerra. O Hezbollah ampliou o raio dos mísseis que está usando agora contra Israel. Alguns chegaram a atingir cidades na região de Haifa. Haifa, que é a 3ª maior cidade de Israel e a principal cidade da região norte do país. Fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Líbano. Também foram feitos disparos em direção a Israel de grupos xiitas com base no Iraque. Foram drones, não há registro de que eles atingiram alguma cidade ou alguma região de Israel, mas também foram feitos disparos a partir de outra frente da guerra. O Hezbollah lançou 150 mísseis e drones. Segundo Israel, a maior parte foi interceptada, mas alguns caíram e deixaram feridos, caíram em cidades, em fazendas, e toda a região norte de Israel está em alerta máximo. As aulas foram suspensas, os hospitais e os serviços de emergência estão em alerta no nível mais alto possível, e as pessoas foram orientadas a não fazer aglomerações e não ficarem em locais abertos se não houver necessidade. Israel também bombardeou de forma pesada não só a região do sul do Líbano, que é onde o Hezbollah tem a maior parte de suas forças e de seus armazéns de mísseis e foguetes. Israel bombardeou também cidades na costa libanesa e no interior do país, mais de 30 quilômetros da fronteira com Israel. Então, agora há pouco, o exército de Israel anunciou que está fazendo mais bombardeios no sul do Líbano, a continuidade dessa rodada de violência, e o Hezbollah também começou a disparar novamente contra o norte de Israel. Yuri. Pois é, Michel, você traz essa informação ali de intensificação dos ataques aí ao sul do Líbano e conta um pouco mais para a gente de como está sendo afetada a rotina das pessoas, né? Porque ali algumas cidades foram evacuadas, não é isso? Aí no norte de Israel, e até que os moradores possam retomar essa rotina, as forças de defesa de Israel vão manter a carga em direção a alvos estratégicos do Hezbollah, é isso? Essa é a mensagem agora, Yuri, do governo israelense, tanto dos chefes do exército, do ministro da defesa, Yoav Gallant, e também do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu fez essa declaração durante toda a semana. Os líderes israelenses vinham afirmando que o foco da guerra é contra o Hezbollah, saiu da faixa de Gaza contra o Hamas, apesar de que os combates continuam lá também, mas o foco principal agora para Israel é o Hezbollah no sul do Líbano, a Força Aérea também bombardeando o sul do Líbano,
foram transferidas tropas e tanques para a região da fronteira com o Líbano. O exército concluiu uma série de exercícios militares também para o caso de uma invasão terrestre no sul do Líbano, ou seja, agora Israel está focada em combater o Hezbollah. Benjamin Netanyahu disse claramente que os últimos ataques mostram ao Hezbollah qual é a mensagem de Israel. E a mensagem é de que os cerca de 60 mil moradores do norte israelense que tiveram que sair de suas casas foram retirados e colocados em abrigos em outras partes do país, justamente por causa do perigo dos mísseis do Hezbollah e também de uma possível invasão terrestre, um possível ataque por terra feito pelo Hezbollah. 60 mil pessoas saíram de suas casas. Netanyahu disse que a mensagem de Israel para o Hezbollah é que os ataques vão continuar até que essas pessoas possam voltar para casa sem o perigo de ataques do grupo xiita, Yuri. E Michel, ainda seguindo contigo aqui ao vivo neste domingo, quase 3 para 6 da tarde, 6 da noite aqui no Brasil. Hoje também ocorreram funerais de integrantes do Hezbollah que morreram nos ataques recentes, ou melhor, no ataque israelense promovido na sexta-feira. Como ocorreram esses funerais e que tipo de mensagens também que o Hezbollah aproveita esses funerais para enviar ali em relação a este conflito? Senhor, o funeral, o enterro principal foi de Ibrahim Akil, que foi a personalidade, o chefe militar de mais alto escalão do Hezbollah, morto num bombardeio de Israel na sexta-feira. A gente lembra, foi aquele bombardeio contra um prédio no bairro Darya, no sul de Beirute. Ele era um homem que tinha 62 anos de idade, 40 anos dedicado à jihad, à guerra santa, à luta pelo Hezbollah contra Israel e também contra o Ocidente. Ele tinha um prêmio de 7 milhões de dólares pela sua captura, porque ele era procurado também pelos Estados Unidos por causa de ataques contra a embaixada americana em Beirute nos anos 80 e também contra um acampamento militar norte-americano no Líbano, que os dois ataques deixaram mais de 300 americanos mortos. Então, ele morreu no bombardeio israelense na sexta-feira, com outros 15 líderes comandantes militares do Hezbollah. O enterro, a procissão do enterro tomou todo o bairro do sul de Beirute. Milhares de pessoas foram às ruas. O Hezbollah chamou as pessoas levaram bandeiras do grupo, bandeiras da Palestina, bandeiras vermelhas que o Hezbollah mandou, pediu para as pessoas levarem, que significa o vermelho para o Hezbollah, a cor da vingança na religião xiita. Então foram mensagens de vingança, foi um funeral muito bem organizado, com toda a disciplina que caracteriza o grupo Hezbollah, um grupo altamente treinado, um grupo disciplinado e com uma cadeia de comando muito bem definida. É isso que Israel está tentando atacar, justamente ao matar os líderes. Durante o funeral também, um dos líderes disse que os ataques que o Hezbollah fez ontem e hoje contra Israel são apenas o começo da vingança pela morte de Akil, e que o grupo não vai parar de atacar, não vai concordar, não vai deixar que os moradores do norte de Israel voltem para suas casas com segurança, e que a condição para o Hezbollah deixar os ataques é que Israel deixe de atacar e que haja um cessar-fogo na faixa de Gaza. Afinal, o Hezbollah entrou na guerra logo no começo de outubro do ano passado, declaradamente para se alinhar ao Hamas na luta contra Israel e também sob comando do Irã, que é o maior patrocinador e o maior também provedor de armas e treinamento para os grupos xiitas que combatem Israel aqui no Oriente Médio. Yuri. Michel Gavendo, ao vivo de Tel Aviv conosco, são 6 horas e 1 minuto aqui, já é segunda-feira, meia-noite, 1 minuto, 0 hora e 1 minuto desta segunda-feira em Israel. Muito obrigado pelas suas informações, meu caro, um bom descanso para você e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fique atento aos próximos vídeos, ative o sininho e deixe seu like para nos ajudar.